Erros que saltam à vista. As igrejas que professam o dogma da Trindade concordam majoritariamente na fórmula que se estabeleceu em Constantinopla. A Igreja Católica, autora desses concílios, disse: a Trindade é o termo com que se designa a doutrina central da religião cristã. Assim, segundo as palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não são três deuses, mas um só Deus. Nessa Trindade, as pessoas são coeternas e coiguais. Todas igualmente são incriadas e onipotentes. Se analisarmos cuidadosamente esses preceitos contidos na fórmula do dogma e os compararmos com o ensino das Escrituras, invariavelmente encontraremos uma série de notáveis erros que constituem uma contradição do próprio dogma em relação às Escrituras. Tornar-se-á evidente que os que propuserem esta doutrina, ou que propuseram essa doutrina, não prestaram a devida atenção à mensagem da Bíblia, quando uniram elementos filosóficos, bíblicos e pagãos. A definição é em si mesma contraditória e difícil de entender, pois vai além da compreensão humana, da lógica simples e a mensagem simples da palavra de Deus. Uma trindade monoteísta. Quase todos os que creem na Trindade afirmam ser monoteístas, que adoram a um só Deus. E isto se mostra bastante confuso, pois todo trinitário adora não só ao Deus Pai, mas também ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. A quantos deuses estão adorando os que creem nesta doutrina? Sem dúvida, chamá-los deuses indicaria que são politeístas. E politeísmo é uma palavra que não faz parte da teologia tradicional. Não obstante, certamente é uma palavra que está sempre presente na prática religiosa. Por isso, os teólogos católicos e protestantes tratam de os chamar de pessoas e não deuses. Quanta diferença pode existir entre ambas as expressões? Na realidade, nenhuma. Alguns, como já visto, estão sutilmente reconhecendo esta realidade. Observe. Nomes que revelam sua comunhão com o Pai e o Filho. Um dos maiores mistérios que a Bíblia contém é o que trata da Trindade. Três deuses distintos, pessoais, mas que ao mesmo tempo são apenas um. A existência dessa unidade só é possível dado a perfeita comunhão que há entre eles. Eis porque o Espírito Santo é revelado tanto como Espírito de Deus, quanto como Espírito de Cristo. Tirado do artigo Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, página 34, curso de Teologia pelo Instituto Alfa da Assembleia de Deus. Politeísmo não significa adoração de vários deuses, mas a aceitação de que existem muitos deuses, quer por natureza, quer por representação. As testemunhas de Jeová reconhecem que muitos que representam Deus, o Pai, são chamados de deuses. Assim, o politeísmo não traz em si mesmo a ideia de adoração, mas de reconhecimento da existência dos chamados deuses, sendo eles muitos. Mas adoração é algo que nós, testemunhas de Jeová, reservamos apenas ao Pai. 1 Coríntios 8, versículos 5 ao 6. A quantas pessoas adoram os trinitários? Esta pergunta, sim, é admissível aos teólogos. E a resposta é: a 3 pessoas. Pode alguém que se considera cristão ser monoteísta se está adorando a 3 pessoas?
Agora se torna mais compreensível o porquê de se ter cunhado frases como adoramos a um só Deus em Trindade. Contudo, este é um subterfúgio que oculta o caráter politeísta idólatra do dogma trinitário. Se a teologia trinitária diz que existe um só Deus, por que a cada uma das pessoas da Trindade se lhes dá o título Deus? O Pai é Deus, 1. O Filho é Deus, 2. E o Espírito Santo é Deus, 3. Quantos deuses somos em total? Claro que a teologia tradicional prefere utilizar pessoas em plural, em vez de deuses, mesmo que a cada uma dessas pessoas se chame de Deus. Ainda assim, o que nos diz a Bíblia? A quantas pessoas devemos adorar? A uma ou a três? Deus é um ou três? Deuteronômio 6:4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, em hebraico Jeová, YHWH, é nosso Deus. O Senhor, em hebraico Jeová, YHWH, é um só. Por que ensinar que Deus é três, se a sua palavra expressa claramente que ele é um? Segundo a análise gramatical desse versículo, a palavra um não tem qualificativos em plural, que insinuem que signifique mais de uma pessoa. Mas Deus é um, Gálatas 3:20, segunda versão Almeida. Já que a opinião dos trinitários é que no Novo Testamento se encontra mais desenvolvido o conceito de um Deus trino, por que o apóstolo Paulo não optou por dizer Deus é três? Jesus, o Deus Filho? A frase Deus Filho não aparece em nenhum versículo das Escrituras Sagradas. Como pode o Filho ser Deus e ao mesmo tempo ser seu próprio Filho? Se a Bíblia quisesse transmitir-nos a ideia de que Jesus e o Pai fossem exatamente iguais, não utilizaria a palavra Filho, que é um qualificativo que nas Escrituras se outorga exclusivamente a Jesus Cristo e nunca a Jeová. Se a igualdade entre o Filho e o Pai fosse a noção correta, a palavra de Deus não teria nenhum inconveniente em chamar a Jeová de Filho de Jesus, tal como Jeová chama a Jesus de Filho de Deus. A expressão Filho de Deus denota uma relação similar à que existe entre um filho e um pai humanos. O filho sempre será menor a seu pai em idade e em conhecimento. Pois quem nasce primeiro, o filho ou o pai? De igual maneira, Deus, o Pai, teve que existir antes que Jesus, o Filho, para dar-lhe existência e propriamente chamá-lo meu filho. Nunca se vê que Jeová chame a Jesus de meu Pai, ou que Jesus chame a Jeová de meu filho. Certamente a expressão Filho de Deus denota que o Pai existe antes de Jesus. Entretanto, a expressão Deus Filho é antibíblica e ilógica. Uma doutrina excessivamente ilógica. Segundo os trinitários, Jesus não é o Espírito Santo, mas ambos são o mesmo Deus. Esteve o Deus Espírito Santo cravado na cruz? Se o Espírito Santo é Deus e Deus tem um Filho, é Jesus o Filho do Espírito Santo? Se Deus é uma trindade e Jesus é Deus e esteve morto, já esteve morta a Santíssima Trindade durante 3 dias? Se Jesus era Deus em carne, o Deus Todo-Poderoso, e Maria foi a mãe de Jesus, o qual era realmente Deus, foi Maria a mãe do Deus Todo-Poderoso? Se Jesus é Deus e Jesus esteve 9 meses no ventre de Maria, esteve o Deus Todo-Poderoso no ventre de uma mulher? Se Jeová é Jesus e Jesus chamava Jeová de meu Deus,
Por que Jeová não chama Jesus de meu Deus? Por que Jesus não chama Jeová de meu filho? Se Jesus, como humano, sendo totalmente Deus, passou por suas respectivas etapas biológicas, foi Deus um bebê, depois uma criança e depois um adolescente? Jesus disse que seus seguidores são seus irmãos, Mateus 28:10. São seus seguidores irmãos de Deus? Todas essas perguntas, irmãos, sem sentido e sem resposta bíblica, são deduzidas pela confusão causada pela enorme carga de erros encerrados na doutrina da Trindade. Esses são alguns erros que saltam à vista, porém há outros que nem todos os trinitários têm sido capazes de perceber. Próximo vídeo, analisaremos: pode o Deus Todo-Poderoso ser tentado?